Operação Sequaz da Polícia Federal desmantelou um esquema que envolvia um plano de execução de várias figuras públicas do Brasil, desde juízes, promotores e até mesmo políticos, como já mencionado, inclusive aqui, Sérgio Moro, e também agora nós descobrimos que mais pessoas estão nessa lista, inclusive do governo, Geraldo Alckmin. O Alckmin, a gente até consegue imaginar o motivo dele estar figurando na lista. Ele que foi governador lá no estado de São Paulo, que é o berço do PCC, e deve ter conseguido ali algumas inimizades com esse pessoal. Bom, vamos dar uma olhada na notícia aqui. Na notícia não, vamos dar uma olhada na própria declaração do Alckmin sobre o nome deles, né? Ele fazendo a declaração de que o nome dele figurava na lista. Amigas e amigos, ontem a deflagração da Operação Sequaz da Polícia Federal contra as atividades de uma organização criminosa revelou graves planos contra a democracia brasileira. Como mostrou a imprensa, essa facção planejava uma série de atentados nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. Na lista de ameaçados, revelada pela matéria, constava o meu nome. E é isso, eu cortei a parte que ele ia começar a falar do que ele fez, por que ele está sendo perseguido e tal, que era na verdade uma baita propaganda partidária dele. Mas o fato é que o nome dele seria... Né, a gente fala lista, mas a gente sabe, assim, não é uma lista, são conversas, são interceptações e são informações levantadas pela Polícia Federal em uma operação que levou o nome dessas pessoas e algumas outras que a gente não consegue ter certeza. Mas a gente sabe de alguns outros nomes que também estariam sendo alvos. Além do Sérgio Moro, que a gente já falou aqui no Meteoro, outras pessoas e do próprio Alckmin, que a gente acabou de falar, o ex-secretário de Administração Penitenciária, Lorival Gomes, o deputado federal Coronel Telhada e o diretor de presídios, Roberto Medina. E além deles, também tem o promotor de justiça Lincoln Gaquia, que integra o GAECO, que é o Grupo de Operações Especiais de Combate ao Crime Organizado no estado de São Paulo. Então, eu quero só, antes de passar a palavra para o Anderson, fazer só uma pequena consideração. Essas pessoas que assumem esses cargos públicos de governador, chefe de segurança, chefe de penitenciária, juízes e promotores, são pessoas que convivem com esse tipo de risco e sabem disso, inclusive são muito bem remunerados, e sabem dessas possibilidades desde antes de entrar no cargo. Então, é uma situação que causa preocupação. Foi muito bom a polícia ter desmantelado, a gente não quer que esse tipo de coisa aconteça, mas a gente sabe que já aconteceu, inclusive o próprio PCC já executou isso, tem matérias na UOL, outras pessoas, outros servidores, inclusive aqui no estado do Paraná, onde eu moro, em Cascavel, ou em Foz do Iguaçu, se eu não me engano, uma psicóloga, né, que eles fizeram ali o sorteio que era para uma questão de intimidar mesmo. Segundo, que todo mundo está tentando agora, talvez, ganhar força política ou capitalizar politicamente em cima disso. A gente viu o Moro fazendo isso, inclusive para atacar o próprio Lula de uma maneira desleal. Estamos vendo o Alckmin, mas a gente também não pode esquecer de que outros políticos, apesar desses terem sido ameaçados, outros políticos já foram executados, outras pessoas já foram executadas nesse país, né, desde, sabe, em toda a nossa história, muitos foram, mas recentemente a gente pode falar de Chico Mendes, a gente pode falar também da Marielle Franco, né, Anderson? E é um estado de violência com pessoas que... É o país que mais mata pessoas que defendem direitos humanos, começa por aí. Então, a partir daí, você já tem uma ideia para onde nós vamos. E muitas das vezes não é nem o crime organizado, às vezes pode ser rivalidade de político que não gosta, tem muitos interesses, né? Se for dependendo, igual Marielle estava lá fazendo denúncia, subindo, descendo o morro, e teve a sua vida terminada de forma cruel, né? Ela e o Anderson. E em relação a esse caso, o que fica é que primeiro fizeram todo um alarde, porque o Lula faz uma fala que tem gente que veio conversar pessoalmente comigo que não gostou de eu falar que o Lula errou ao falar sobre o Moro. Eu entendo, mas eu não sou assessoria do governo, a gente faz jornalismo e tem que ser assim. Quando faz coisas boas, eu vou elogiar mesmo. Quando eu acredito que é algo que não
não era necessário e que mais atrapalha, como aconteceu com o Randolph. Eu gosto muito do Randolph, mas naquele momento de puxar o celular, né, na vez que ele puxa o celular, que aconteceu, né, que o menino lá, o youtuber, foi lá ficar provocando ele puxou o celular, eu achei que não era necessário, o próprio Randolph pediu desculpa. No caso do Lula, né, falar que era uma armação, teve uma negativa muito grande, não precisava, deixa que o curso natural da investigação da Polícia Federal vai acabar identificando o que foi ou deixou de for. Mas o Moro aproveitou tudo isso para abocanhar luz sobre ele, que ele estava, a gente mostrou em cortes aqui, que ele estava tomando pancada até no Senado, onde ele tentava lá alguma coisa. Tem gente que fala que a vida dele só vai ser difícil, né? Porque ele não tem o que mostrar e vai tomar muita pancada. Mas aí vem a lista para falar o seguinte: Moro, peraí, você não é o último pipoca do saquinho. Estava nessa suposta lista e conversas desde o coronel Telhada até o vice-presidente da República. E fica aí a questão de o mais importante do que a segurança, que independente das nossas visões, que a criação do crime no Brasil advém de falta de política pública nas quebradas, falta de oportunidade. É lógico que você vai vir gente falar, Anderson, mas tem gente que quer ser do crime, quer ter uma metralhadora, eu sei, gente. Mas só que na vida real, tem muita gente que tem como seu emprego e sustento da sua família estar dentro do crime organizado, porque também é muito fácil você falar assim, mas eu conheço uma pessoa que ela não precisou do crime para sobreviver e crescer na vida. Eu também conheço e eu tenho espelho em família. Eu tenho um homem lá dentro de casa, lá, que é o meu espelho, o meu super-herói, que eu sempre falo, que teve várias privações, que é o meu pai, e ele nunca tirou nada de ninguém. É o cara que teve 40 anos de funcionalismo público e, sei lá, se ele faltou 5 vezes, foi muito, eu não lembro. Trabalhava doente quando precisava. Mas eu não posso fazer da exceção à regra. Esse é um grande problema do país também. Imagine a cabeça de uma criança, Tássio, hoje, não sei se você sabe, não pode, há muito tempo, alguns anos, fazer alguns comerciais de brinquedo na TV aberta, dado ao fato do povão que ela pega todas as classes sociais e vê lá o comercial de brinquedo, e como que o pai vai lidar com isso? Agora imagine, você vê, eu tenho histórias, e milhões de histórias que podem ser contadas de pessoas que veem um lanche na TV e falam, eu queria tanto esse lanche, eu quero trabalhar para um dia ter esse lanche, porque meu pai não tem condições de dar o lanche do fast food. Eu quero esse tênis, porque é fácil você falar no conforto do seu lar. Agora, morando, por exemplo, lá, o litoral de São Paulo, tem um excesso de palafitas, por exemplo. Imagina, você sabe o que é uma palafita, Tassi? Eu falo que não é uma casa. É uma sobra do que tem para criar uma moradia, sabe? Eu acho uma coisa assim, triste de imaginar que as pessoas ainda moram em palafita. Agora, imagina a pessoa da palafita que vê os carros passando no comercial durante o jogo de futebol, querendo ter uma conta daquele banco para também poder comprar. Não se justifica o crime, não se justifica, mas se entende o porquê que ele existe, que é diferente. E esse monstro que criou-se, que acaba virando o PCC, ele é fruto de não políticas nos locais. E aí, quando o monstro cresce, a gente faz o quê? A gente fica dando dosagem para amenizar o problema e não debate o que realmente interessa. Como que esse monstro chegou nesse ponto? Como fazer que não dê continuidade a novos partidos criminosos, que a gente sabe que existem outros também, e principalmente, você tirou hoje o crime organizado. O que você faz? E isso, o Santos tem a maior favela de palafita da América Latina, Vanessa, tá certinha. A prainha, só para quem não conhece o litoral de São Paulo, tá, senhor? Tem o Guarujá, que sempre foi vendido como lugar de gente rica. Até o Chaves fala em Acapulco, acho que na versão da dublagem fala Guarujá, se eu não me engano.
Na parte pobre tem a Prainha, que é um bairro onde tem palafitas, amigo. Sabe como é a casa? Tem o trilho do trem e a casa fica colada, a porta, no trilho do trem. Olha a cabeça da mãe que está cozinhando e a criança brincando, fala, mãe, eu vou lá na casa do meu amiguinho. Pode ser atropelada por um trem, entende? Então é disso que a gente está falando. Porque eu vejo que tem muito teórico de lugares que ele nunca pisou. Então é fácil fazer isso. Daí é tranquilo. Então a questão aqui é, voltando ao tema, torço que a gente sabe que essas pessoas vão ter segurança redobrada, né? A gente que nada de mal aconteça, mas eu também sei que essa briga Estado versus tráfico de drogas, que tem uma camada da população aí que precisa ser ela sim protegida, tanto do Estado quanto do próprio crime organizado, e não é o que acontece, né? Então a segurança de Alckmin do Coronel Telhada vai ser feita porque ele já tem seguranças, enfim, mas fica aí a questão de a gente olhar o motivo do problema e como nasce o problema, e não ficar falando quando o problema já existe e ficar com pitadas de pequenas dosagens. Você está passando mal e você fica dando lá remédio paliativo para uma doença que é muito grave. Acho que é meio que por aí. Mas eu acredito que também isso, de uma certa forma, tem um outro lado, como eu disse, só para reforçar e terminar, que é tirar esse holofote gigantesco do Moro, como se ele fosse a vítima, o coitadinho do rolê. Primeiro, que a gente vai falar de Pedro Cardoso aqui, concordo também, ele não é vítima e ele é parte do problema. Parte do problema que nós temos nas quebradas, e gostem ou não, eu sempre vou trazer esse recorte social, advém de um cara que contribuiu para prender injustamente um presidente, fez o que fez no país, ajudou e compactuou com um governo de extrema-direita que arrasou a economia do país e agora está aí se posando de coitadinho porque estava na lista, né? Enfim, eu acho que a gente tem que olhar com lupa para alguns casos que não são tão simples como parece ser. E se faz uma lembrança histórica e sociológica do Brasil, a gente entende algumas coisas que eles querem pôr cortina. Este vídeo é um despatrocínio Casas Bahia. Além do mascote infantil, a empresa conta com um largo histórico de intimidade com a infância no Brasil. Não acredita? Pesquise a biografia do fundador da empresa, Samuel Klein, e descubra a preocupação com o bem-estar das crianças do Brasil. Casas Bahia. Ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e, por responsabilidade jurídica, somos obrigados a explicar a piada, estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.